de você e do seu próximo. Abra os meus olhos para que eu veja maravilhas da tua palavra. Salmo 119:18. Peçam qualquer coisa no meu nome e eu farei. João 14:14. Pelo poder da cruz, e hoje livre sou, pelo meu Jesus, e não há amor maior que o teu. Em teus braços fortes descanso meu ser, a tua fidelidade preenche o meu viver, minha alma anseia mais de ti. Meu coração clama por ti, e o meu desejo é cumprir o chamado que tu tens pra mim. Te amo, Jesus, te amo, Jesus. Quero mergulhar em tua presença, Senhor, e desfrutar o verdadeiro amor. Eu quero mais de Deus, eu quero mais de Deus, eu quero mais de Deus, eu quero mais de Deus. Salvo pela graça, pelo poder da cruz, e hoje livre sou, eu, meu Jesus, e não há amor maior que o teu. Em teus braços fortes descanso meu ser, a tua fidelidade preenche o meu viver, minha alma anseia mais de ti. Meu coração clama por ti, e o meu desejo é cumprir o chamado que tu tens pra mim. Te amo, Jesus, te amo, Jesus. Quero mergulhar em tua presença, Senhor, e desfrutar o verdadeiro amor. Eu quero mais de Deus, eu quero mais de Deus, eu quero mais de Deus. Eu quero mais de Deus, eu quero mais de Deus, eu quero mais de Deus, eu quero mais de Deus. Glórias a Deus, aleluia. Que a graça e a paz do nosso bom Deus esteja sobre a sua vida, sobre o seu lar. Eu sou o pastor Júnior, estou auxiliando o pastor Álvaro, que está se recuperando, graças a Deus. E é muito bom poder louvar ao Senhor, né, com esses hinos maravilhosos, colocar diante de Deus a nossa expressão de louvor. É muito bom poder falar aquilo que está dentro do nosso coração e expressar em gratidão e amor e pedido também diante do Senhor em canção. Mas é importante também compartilharmos, aprendermos, meditar e praticar a palavra de Deus.
Por isso eu convido você a abrir a sua Bíblia em 1 Coríntios capítulo 15. Eu vou ler do versículo 20 ao 22. E depois eu vou ler 2 Coríntios capítulo 5, do versículo 14 ao versículo 15. Então, primeiro, eu vou falar 1 Coríntios capítulo 15, do 20 ao 22. E a Igreja Batista em Felisburgo é uma igreja viva, uma igreja bíblica, né? E por ser uma igreja viva, uma igreja simples e uma igreja bíblica, você vai manter a sua Bíblia aberta, porque nós vamos falar bastante versículos, ok? E aí você vai aí conferindo na sua Bíblia para ver se é isso mesmo. Vamos citar bastante versículo nessa noite. 1 Coríntios capítulo 15, do 20 ao 22, e diz assim, conseguiu achar? Diz assim: mas agora Cristo ressuscitou dos mortos e foi feito as primícias dos que dormem. Porque assim a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Versículo 22. Porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. Agora vamos lá para 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 14 e o versículo 15. Diz assim: porque o amor de Cristo nos constrange. Eu acho linda essa passagem. Eu acho lindo esse sentimento do apóstolo Paulo. O amor de Cristo me constrange, julgando nós assim, que se um morreu por nós, logo todos morreram. Ele morreu por todos, para que os que vivem não vivem para si mesmo, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Senhor, em nome de Jesus, faça, Pai amado, a Tua vontade em nossas vidas. Fale conosco, ó Deus, nessa noite. Nos ilumina a mente, ó Deus, para compreender a Tua palavra. Nós oramos, ó Deus, no nome santo de Jesus. Amém. Muito bem. Então, quando a gente para pensar na morte e ressurreição de Jesus Cristo, a gente acaba entendendo que o diabo ele não está muito preocupado com a morte de Jesus, né? Na verdade, ele nem questiona muito a morte de Jesus. Quando a gente vê aí algumas seitas, não questiona tanto a morte de Jesus, né? Mas ele faz de tudo para negar a ressurreição de Jesus Cristo, para poder falar que ele morreu na cruz, mas ressuscitou ao terceiro dia para a nossa salvação, para a nossa vitória. Porque a vitória de Jesus Cristo na cruz é a derrota do inimigo da nossa alma. Então, onde estaríamos se não fosse a ressurreição de Jesus Cristo? Por isso, o pastor Álvaro, nesse mês de abril, colocou aí como tema para esse mês, porque ele vive. A palavra de Deus vai falar em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 17, que se Cristo não ressuscitasse, em vão seria a nossa fé. Em vão seria acreditar em Jesus Cristo. Seria inútil. E permaneceria em nós os nossos pecados. Mas nós sabemos que Ele vive, Ele ressuscitou. Então é importante saber que Ele vive, que Ele ressuscitou. E por que é importante saber que Ele vive? Primeiro, é importante saber que Ele vive, porque vive, podemos celebrar a nossa vitória. Porque Ele vive, podemos celebrar a nossa vitória. Romanos, capítulo 6. Aí você pode ler depois do 1 ao 14 e o versículo 23. Mas eu quero ler aqui só um versículo só, que é o versículo 4. Diz assim: de sorte que, se fomos sepultados com Ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, para a glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Meus irmãos, vocês já pararam para pensar
no peso dessa afirmação, né, andar em novidade de vida, porque Jesus Cristo vive, nós temos a vitória é certa. No mundo onde há tantas derrotas, há tantas decepções, a nossa vitória, ela é certa. Hoje não somos mais escravos do pecado. Por quê? Porque em Cristo nós temos a nossa vitória. Em Cristo nós temos a nossa libertação, né? Então, por consequência, nós vencemos a morte. A morte perdeu o seu poder porque Jesus Cristo vive. Você pode conferir aí na sua Bíblia, João capítulo 11, versículo 25. Você pode ver que ele vive aí em 1 Coríntios 15, 21, né? ou 1 Coríntios 15, a partir ali do versículo 54. O nosso Senhor, ele vive, né? Por isso temos a vitória. Aquele que ressuscitou Jesus Cristo, ele também nos ressuscitará. Nós não ficaremos mortos, nós também iremos ressuscitar. A palavra de Deus, ela nos dá essa certeza. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 14. E a 2 Coríntios capítulo 4, versículo 14. Nós vamos ressuscitar com ele. Jesus, ele morreu por causa dos nossos pecados, mas ele ressuscitou para a nossa salvação. A palavra de Deus vai falar que o qual por nosso pecado foi entregue, mas ele ressuscitou para a nossa justificação. Romanos capítulo 4, o versículo 25. Então, porque ele vive, a ressurreição de Cristo é a nossa vitória, né? Então, ele ressuscitou. Eu gosto ali de Efésios capítulo 2, o versículo 6, vai dizer, e nos ressuscitou juntamente com ele. Olha que gostoso, né? Nós ressuscitamos juntos com Jesus Cristo e já nos fez assentar nos lugares celestiais. Efésios capítulo 2 é um capítulo assim que me fascina, porque ele vai falar das sortes de bênçãos que já foram disponibilizadas para nós. Eu vou falar um pouquinho mais à frente. Em segundo lugar, porque ele vive, podemos viver na sabedoria divina. Depois você pode conferir aí em 1 Coríntios capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 16. O capítulo 1 e o capítulo 2 de 1 Coríntios, você vai ver muitas vezes Paulo falando da sabedoria, do conhecimento, né? E aí nós vamos entender que a sabedoria de Deus, né? Que o conhecimento de Deus, que é mais sábio do que a loucura de Deus, é mais sábio do que a sabedoria do homem, né? Nós vamos perceber que as coisas espirituais, elas são discernidas espiritualmente. Então, porque ele vive, nós precisamos ter essa sabedoria divina. A maior prova de que Jesus vive é a própria igreja. A igreja é o corpo de Cristo, né? Porque sem a ressurreição, a igreja, ela não existiria, né? Colossenses capítulo 1, versículo 18 vai falar: ele é a cabeça do corpo, né? É o princípio, ele é o primeiro, ele é o primogênito, né, dentre os mortos, para que em tudo tenha a preeminência de Cristo. Olha que lindo! Então ele é a cabeça da igreja. Sem ele, a igreja, ela não existiria. Alguns dizem que a maior prova de que a igreja existe, aliás, de que Deus existe, que Jesus é o dono da igreja, é porque a própria igreja há 2000 anos tenta destruir e não consegue, né? Essa é uma brincadeira de mau gosto. Mas, na verdade, muitas vezes as pessoas que estão de dentro parecem querer destruir, mas não conseguem. Por quê? Porque Jesus é o cabeça e ele ressuscitou e ele vive e ele é vitorioso. Então, a igreja também entra nesse triunfo, nessa vitória. Você sabia que, por amor a nós, a ressurreição já havia sido proclamada antes da fundação do mundo? É o que vai dizer lá 1 Pedro, capítulo 1, do versículo 16 ao versículo 21.
né? Quem tem essa revelação tem a vida transformada ali pelo Espírito Santo. Quem compreende as coisas do Espírito, né? Quem anda na sabedoria divina, ele vai discernir, né? Ele vai buscar antes as coisas que vêm de cima, como vai dizer a própria palavra de Deus em Colossenses capítulo 3, o versículo 1. Nós andamos ali no pensamento de Deus, né? Pensar nas coisas que são dos céus e não daquilo que é da terra. Às vezes a nossa mente está muito ligada naquilo que é aqui, no hoje, né? No agora. Não, mas nós precisamos pensar nas coisas que é do alto, nas coisas que são dos céus, naquilo que é de Cristo, né? Isso é importante. Não viver alienado no mundo, não viver assim de forma totalmente aleatória. Não é isso. Mas olhar tudo que está acontecendo ao nosso redor como uma oportunidade de viver Cristo em nós. E passa a viver um novo estilo de vida, porque a palavra de Deus vai falar que nós andamos em novidade de vida, né? Agora ele vive, essa nova natureza de Cristo em nós nos faz viver com ele. Então o poder da ressurreição é algo tão forte que se as trevas assim o soubesse, ele não teria crucificado o Rei da Glória. Vai dizer 1 Coríntios capítulo 2, o versículo 8. Então, sem a noção da realidade da ressurreição de Jesus, a vida ela não tem sentido. Sem essa noção, sem essa sabedoria divina de que Ele está em nós e Ele vive, as nossas atividades, os nossos relacionamentos, eles passam a ser um relacionamento sem sentido. Passa a ser tudo vão, como diz ali o próprio apóstolo Paulo. Portanto, é importante saber que o valor da ressurreição de Jesus Cristo só é revelado através da sabedoria divina. E Deus, Ele dispõe essa sabedoria a nós. Então que possamos andar aí nessa sabedoria de Deus. E por último, porque Ele vive, podemos sentir o seu poder em nós. Glória a Deus por isso. Isso é maravilhoso. Romanos capítulo 8, do versículo 9 ao versículo 11. Eu vou abrir aqui, eu vou ler. Romanos 8, de 9 a 11, diz assim: Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. E se Cristo está em vós, o corpo na verdade está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. E se o Espírito daquele dos mortos ressuscitou a Jesus, habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo, também vivificará os vossos corações, o vosso corpo mortal, pelo seu Espírito em que nós habita. Glória a Deus por isso. Então é importante saber que o mesmo poder que levantou Jesus dentre os mortos, ele é o que opera na tua vida. O mesmo poder que operou ali em Jesus Cristo, ressuscitando dentre os mortos, é ele que te ajuda na sua fraqueza. O mesmo Espírito, que ressuscitou Jesus dentre os mortos, é aquele que te ajuda na sua angústia. O mesmo Espírito que atuou na ressurreição de Jesus, é ele que te dá ânimo, é ele que te dá alegria, é ele que te dá paz em meio à guerra, é ele que te dá vitória em tantas derrotas, é ele que te dá vida em meio a tantas mortes, é ele que te tira da vergonha. É esse Espírito que ressuscitou, esse poder, que ressuscitou Jesus dentre os mortos, ele opera na igreja, ele opera em nossas vidas, ele nos tira da angústia, ele trata as nossas vidas, ele nos transforma. Então tudo depende da nossa fé e da nossa entrega. E quanto mais entregarmos as nossas vidas ao Senhor, quanto mais dependermos dele, quanto mais vivemos as nossas vidas em santidade, mais esse poder de Deus,
que ressuscitou Jesus dentre os mortos opera em nós. Então Deus ressuscitou o nosso Senhor Jesus, né, que por causa da sua morte na cruz, Ele agora nos arrebanhou e é o nosso grande pastor. Ele opera em nós, Ele cuida de nós. E como é bom poder andar no cuidado do Senhor. É por meio do sangue de Jesus que a aliança foi selada. E nós temos essa certeza da ação e do amor de Deus em nossas vidas, quando nós acreditamos e vivemos porque Ele vive. Que o Deus de paz, Ele te dê tudo de bom, Ele acalme o seu coração, Ele te faça se livrar dessa angústia, que o nosso Deus, Ele possa fazer a vontade dEle em nossas vidas, que Ele possa transformar as nossas vidas e nos fazer agentes de transformação, né? E que Ele, por meio de Jesus Cristo, faça de nós tudo que lhe agrada, que através de Jesus Cristo, que possamos dar a Ele toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Amém? Porque Ele vive, podemos louvar, porque Ele vive, podemos anunciar, porque Ele vive, podemos andar na sabedoria dEle, porque Ele vive, podemos ser ministrado por Ele, né? Porque Ele vive, podemos ser transformados por Ele e viver para Ele. Ninguém jamais poderá vencer a sua própria morte, mas Cristo venceu. Cristo venceu por nós. Nós podemos vencer. Mas aqueles que confiam em Jesus e no poder da sua ressurreição, crê que Ele ressuscitou e que a morte já foi derrotada. Então, eu gostaria de, antes de orar, perguntar se você já aceitou Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. A sua vida está realmente entregue a Ele? Então esse é o seu momento. É o momento de fazer. É o momento de pedir: Deus, renova minha vida, renova minhas forças, mas toma minha vida por completo. Eu quero andar, totalmente entregue a Ti. Eu quero a cada dia deixar os meus pecados e aceitar o Senhor como o meu Salvador, como o dono da minha vida. Eu quero entregar a minha vida ao Senhor a cada dia. Mesmo se você já fez isso, mas ainda não anda na santidade, entregue a sua vida àquele que vive, porque é Ele que opera em nós o seu poder e o seu realizar. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, abençoe, Pai amado, cada pessoa que nos assiste nesse momento. Fale ao coração, ó Deus, transforma, Pai, renova, em nome de Jesus, ó Pai amado, que cada um de nós, ó Pai, possamos colocar o nosso coração diante de Ti, porque sabemos que o Senhor cuida de nós, ó Pai. Cuida, Pai amado, das nossas vidas, cuida da nossa igreja, cuida da Igreja Batista em Felisburgo, ó Pai amado. Ó Senhor, que cuida, Pai, do pastor Álvaro, ó Pai, líder da Igreja Batista no Felisburgo, ó Deus. Cuida da minha vida, Pai amado. Cuida, Senhor, da nossa cidade, ó Pai amado, dos médicos, ó Pai. Ó Senhor, em nome de Jesus, ó Pai amado, que possamos compreender, ó Pai, que o Senhor está trabalhando ainda hoje, ó Pai, em nossas vidas e através de nós, porque o Senhor vive. É em nome de Jesus que nós oramos, agradecidos. Amém e amém. Deus abençoe. Vem me visitar hoje aqui. Eu quero conhecer mais de Ti. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Eu quero viver algo novo. Faz meu coração arder.
desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Vem me visitar hoje aqui. Eu quero conhecer mais de ti. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Eu quero viver algo novo. Faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Santo Espírito desce como fogo, Santo Espírito desce como fogo, incendeia, incendeia. Santo Espírito desce como fogo, Santo Espírito desce como fogo, incendeia, incendeia. Santo Espírito desce como fogo, Santo Espírito desce como fogo, incendeia, incendeia. Eu quero viver algo novo. Faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero